Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones A Lenda de Jon Artic. Capítulo 321, A Missão de Jin Sakai. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Após deixar Vesofrur para trás, Jon voou em direção à cidade, acompanhado pelos outros dragões. Não havia nada de incomum no movimento. A cidade seguia seu curso normal, enquanto a sombra de Eragon aparecia sobre ela e as pessoas levantavam a cabeça assim que percebiam. O povo de Mance havia se adaptado ao reino entre eles. Pelo menos, não haviam tido muitos problemas com eles, além de alguns que quebravam as regras. Outros chegaram a extremos e violaram leis imperdoáveis, mas eram apenas 3, enquanto o restante das dezenas de milhares de pessoas conseguiu manter-se civilizado e respeitar as regras. Jon atravessou a cidade e seguiu diretamente para o norte, onde o exército do reino treinava constantemente. Sua chegada logo foi notada quando Eragon pousou em um canto, sem querer interferir no treinamento que estava ocorrendo naquele momento. Duken não estava lá, pelo que Jon podia ver. Provavelmente estava no Senado resolvendo algumas questões que lhe seriam posteriormente repassadas, como vinha acontecendo nas últimas luas, com reuniões intermináveis para formular e revisar estratégias sobre como lidariam com o exército dos mortos. Isso não importava agora. Jon desmontou de Eragon e alguns homens do exército se aproximaram rapidamente para cumprimentar o rei. Majestade, não esperávamos sua chegada, disseram os homens de alta patente, assim que Jon se afastou o suficiente do dragão para ser cumprimentado por eles, enquanto todos baixavam a cabeça. Olá a todos. Acabei de chegar ao reino. Enfim, tenho assuntos a tratar com alguém aqui. Preciso que vocês chamem Jin Sakai, pediu Jon. Os homens se entreolharam por um segundo antes de assentir. Muito bem, vamos chamá-lo imediatamente, disseram, enquanto um deles se retirava. E Jon voltava sua atenção para as dezenas de milhares de homens que treinavam formações e sua disciplina. Como vão as coisas? Perguntou Jon assim que o homem saiu. Ele se dirigiu a outro, que estava no comando, sendo um dos subordinados diretos de Duken. Estamos seguindo o cronograma, meu rei. O exército ártico já é disciplinado por si só. Estamos apenas tendo problemas para nos concentrarmos em meio ao grande número de pessoas que acabaram de entrar no reino, disse ele, referindo-se ao povo de Mance. Não era nada de novo. Afinal, todo homem do povo livre que entrava no reino começava a receber treinamento militar, mas tinha dificuldade em se adaptar. Era pior do que treinar um jovem que nada sabia, pois suas mentes estavam vazias, prontas para absorver o estilo ártico. Lidar com um homem que havia vivido a vida inteira lutando indisciplinadamente nas tribos, como eram forçados a fazer fora dos portões do Ártico antes de chegarem ao reino, era muito mais complicado. Eles eram indisciplinados, não sabiam lutar em equipe, eram teimosos e arrogantes, acreditavam que o treinamento era fraco e inútil para eles. No entanto, bastou colocar alguns deles, por mais poderosos que fossem, para lutar ao lado de outros homens do povo livre que pensavam da mesma forma, contra uma tropa ártica treinada. Geralmente, eles reuniam uma dúzia de homens do povo livre contra uma dúzia de guerreiros árticos treinados. O que eles pensavam que seria uma luta justa se transformava em um caos vergonhoso para os recém-chegados em Artican. Eles foram derrotados quando, para os árticos, bastava manter seus escudos erguidos em formação antes de repelir o inimigo e esmagá-lo. Este foi um dos melhores exemplos que eles tiveram para começar a abrir as mentes desses homens, através de espancamentos e humilhações. Eles praticamente precisavam ser quebrados para começarem a lutar como um grupo. Todos ao norte da muralha haviam lutado individualmente a vida inteira, mas ali, no Ártico, precisavam aprender aquela disciplina, a resistir firmemente contra o inimigo, ou melhor, contra os monstros, como uma só unidade. Caso contrário, jamais teriam uma chance contra os mortos se os portões fossem arrombados. Bem, continuem assim. Precisamos aproveitar ao máximo o tempo disponível para colocá-los na linha. Não quero que algumas ovelhas negras comprometam todo o exército. Prefiro afastar esses homens e manter apenas os disciplinados lutando, o suficiente para manter a posição. Afinal, eles são a primeira linha de defesa entre o povo do Ártico, que não lutará, e esses monstros, disse Jon. Claro, meu rei, o homem assentiu, concordando com ele. Os cavalos logo retornaram. Jin Sakai estava em um deles, aproximando-se de Jon. Ele desmontou, encarou e então baixou a cabeça. Meu rei, disse ele. Jin, preciso que você venha comigo. Tenho uma missão para você, mas quero realizá-la no Senado. Espero que você possa deixar o que estiver fazendo agora, disse Jon, observando-o atentamente. Meu rei, estou disciplinando o mesmo grupo que o senhor me pediu para treinar há meses. Mas posso ir embora, eles são inteligentes o suficiente para continuar o treinamento sem mim, respondeu Jin. Jon assentiu com a cabeça. Muito bem. Quero que você providencie um cavalo para mim e também uma capa. Vou à cidade a cavalo e não quero chamar a atenção quando não houver guardas reais comigo, disse ele. Seus homens assentiram prontamente, trazendo um cavalo e uma capa para o rei vestir sobre a armadura. Jon se vestiu e levantou o capuz, olhando para Eragon. Você pode ir para o castelo, eu ficarei um pouco na cidade para resolver algumas coisas, espere por mim lá. Jon falou enquanto se aproximava a cavalo, antes de se virar e acompanhar Jin. Logo galoparam em direção à cidade. Os homens não sabiam o que o rei queria, mas certamente seria algo importante. Jin também cobriu-se com um capuz depois de conseguir uma capa para si, acompanhando Jon pelas ruas movimentadas do reino. Jon não deixou de apreciar o reino enquanto cavalgava por aquelas ruas.
As pessoas compravam e vendiam mercadorias, a economia já estava se consolidando entre o povo. Alguns discutiam no meio da rua, estudantes universitários corriam, outros treinavam seus poderes de Varg, trazendo animais consigo, tratando-os como se fossem seus próprios filhos, segurando-os com uma mão enquanto guardavam seus livros ou sua mochila com a outra. A movimentação dos gigantes obrigava todos a se afastarem quando homens enormes, em sua maioria soldados, passavam pelas ruas. Ninguém ousava não lhes dar espaço. Ninguém queria ser esmagado. Os anões caminhavam em grupos, rindo após longos dias de trabalho, seja nas minas, nas forjas ou na construção civil. Alguns murmuravam sobre o rei. Muitos tinham visto o grande dragão branco voando sobre a cidade, alguns afirmavam que ele estava montado em suas costas, o que confirmava o retorno do rei. O Senado já podia ser visto ao longe enquanto seguiam pela rua principal. Mesmo a centenas de metros de distância, o enorme edifício destacava-se entre as casas e construções vizinhas com sua imponente estrutura. Eles continuaram até avistarem a rua bloqueada por uma multidão. Parece haver muita gente lá na frente. Meu rei, disse Jin, ao ver as enormes filas de árticos. Parece que eles estão ocupando as ruas principais. Vamos pegar outras, disse Jon, pois conhecia muitos dos caminhos de Artican, embora fossem vielas. Artican era um lugar seguro. O rei voltou. O rei voltou, gritou um homem em cima de um barril assim que entraram nas ruas laterais depois do beco. Não estavam tão movimentadas quanto as principais, mas também havia movimento. Isso chamou a atenção de Jon, que parou com Jin ao seu lado, enquanto encarava o homem no cano através do capuz. Você acha que ele realmente voltou? Perguntou outro homem que se aproximava. Eu o vi. Ele estava em seu dragão. Ele foi para o norte. Eu juro, afirmou o homem. Ouvi dizer que ele avançou com o dragão negro para fora do Ártico, exclamou outra pessoa, parecendo não acreditar nas palavras da primeira. Sim, algumas fontes do Senado me informaram que ele foi para o sul para resolver algumas coisas. Talvez ele tenha trazido de volta a princesa Arya, que ainda está ao sul da muralha, disse o homem no barril. Vi 3 navios saindo do porto para buscá-la. Talvez ela finalmente esteja voltando, disse uma mulher. Jon queria ouvir o que seu povo dizia sobre ele. Ele não fazia isso com tanta frequência, não como antes de iniciar suas viagens marítimas, quando sempre caminhava pela cidade conversando diretamente com as pessoas nos primórdios do reino. Infelizmente, agora seus deveres como rei eram muito mais complicados, mas ele ainda gostava de ouvir o que eles tinham a dizer. Sério? Que ótimo! Lembro que ela teve que ficar fora por mais de 1 ano. Seria muito bom tê-la de volta, ver a alegria dela nas arenas, disse outro jovem rindo. Assim, tenho certeza de que ela terá boas histórias para contar, comentou um anão que também parou para ouvir a conversa. Você fala como se fosse amigo dela, zombou outro homem. Claro que a conheço, exclamou o anão. Então quero ver você cumprimentá-la pessoalmente quando ela retornar ao reino, se ela já não tiver retornado com o rei. Porque também ouvi de outras pessoas que são Vargs que ele realmente voltou. Outro homem se aproximou zombeteiro. Bem, talvez eu tenha que falar com o primo de um amigo meu, disse o anão por fim, enquanto os outros zombavam ainda mais dele, percebendo claramente que era mentira. De qualquer forma, há notícias preocupantes, meus senhores. A guerra está chegando aos nossos portões. O rei está se preparando, junto com o exército ártico, para lidar com os filhos do inverno e os mortos. Mas não se preocupem. O homem no barril falou novamente. Enquanto estivermos atrás destas muralhas, estaremos perfeitamente bem, disse ele. Sim, eu também confio no rei e no exército do Ártico, mas isso não significa que não possamos fazer a nossa parte, retrucou outro homem. Ele não era jovem o suficiente para ser um soldado que lutaria ao lado dos outros. Logo recomeçou a discussão sobre a guerra, o que não surpreendeu ninguém. Todos ali estavam unidos principalmente por terem sobrevivido ao exército de mortos que tentava matá-los. Todos reconheciam isso, afinal, essa era a ideia por trás da criação do Ártico. Quando foi que o Ártico começou a ter discussões abertas assim? Jon não pôde deixar de comentar ao ver várias pessoas reunidas em volta do homem no barril. Eles debatiam sobre ele e sobre como poderiam ajudar o reino a sobreviver, mesmo sabendo que claramente não iriam para a batalha. Obviamente, Jon não proibiria tais reuniões em seu reino, mas ficou um pouco surpreso. Normalmente, essas discussões aconteciam dentro dos portões da universidade. Bem, se as pessoas queriam falar sobre isso, ele as deixaria. Discussões como esta acontecem o tempo todo, meu rei, disse Jin Sakai, enquanto Jon se virava para ele. É uma prática adotada recentemente. As pessoas se reúnem nas praças mais fechadas e começam a discutir vários assuntos. Muitas vezes, usam o que aprendem na universidade para falar até mesmo sobre a política do reino e outros assuntos, mesmo triviais. Jin, que vivia mais perto dos centros do Ártico, entre o povo, tinha uma melhor compreensão da situação e coletava informações por conta própria. Jon, no entanto, com sua atenção sempre voltada para o fortalecimento do Ártico, mal conseguiu prestar atenção aos assuntos internos do reino no último ano. E ninguém parecia querer incomodá-lo com isso. Não era algo que precisasse ser resolvido, afinal, eram apenas pessoas conversando, ainda assim, era curioso. Talvez um dia eu também participe dessas discussões, disse Jon com um sorriso antes de se virar para Jin. Vamos embora, já perdemos muito tempo aqui. Jin apenas acenou com a cabeça. Mas assim que eles se afastaram da multidão, enquanto os cavalos trotavam calmamente, 2 guardas os detiveram. Vocês parecem suspeitos, disse um deles, tentando ver melhor por baixo dos capuzes.
Tirem os capuzes e identifiquem-se. Digam-me seus nomes, em qual distrito moram, ordenou o homem com lança, escudo e armadura de aço e metal. John achou irônico ser parado pelos próprios guardas da cidade, mas não disse nada. Ele esperou que Jim resolvesse a situação. Jim simplesmente enfiou a mão no bolso e tirou um brasão, mostrando-o aos guardas, que imediatamente pareceram surpresos e rapidamente se afastaram. Senhor, desculpe, disse o guarda. O brasão era algo que John e seus conselheiros haviam decidido usar para identificação, justamente para evitar problemas comuns como o que acabará de acontecer. O brasão de Jin servia para identificá-lo como um membro de alta patente da inteligência militar do reino. Como Jin Sakai havia recebido um pedido direto do rei para treinar um grupo inteiro em infiltração e ataques furtivos, ele recebeu um desses brasões. Todos os homens, soldados e guardas de alta patente, tanto políticos quanto militares, receberam uma lista com os símbolos. Os brasões eram feitos com pedras preciosas de cores derivadas, fundidas até formarem um metal especial. Alguns eram de aço valeriano, enquanto outros permaneciam de aldemetal. John fez um para cada esposa e filho, com o brasão da família real, que era diferente do brasão do reino. Além disso, eles tinham mais de 2 guardas reais como seus agentes secretos, o que por si só já dizia muito. Desculpe, meu senhor. Pode passar, disse o guarda por fim. Jim apenas acenou com a cabeça e seguiu em frente, com John logo atrás, ainda escondendo o rosto. Os guardas não disseram mais nada, e assim continuaram em direção ao Senado. A cidade estava bastante movimentada e agora, ao chegarem à outra rua, ele entendeu por que a principal estava tão cheia. Havia algo especial acontecendo ali que era difícil de ignorar. John percebeu a quantidade de mães com crianças passeando, num evento que parecia incomum dentro do reino. Ver mulheres com crianças comprando frutas ou negociando mercadorias. Algumas carregavam as crianças em carrinhos de bebê, outras em cangurus, junto ao peito ou à barriga. Foi uma demonstração clara de como a taxa de natalidade estava explodindo no Ártico. As crianças não morriam mais de frio ou de doenças leves. O Ártico agora tinha curandeiros e até mesmo algumas estruturas como um hospital, reunindo todos os curandeiros espalhados pela cidade, preparados para lidar com a maioria dos problemas que pudessem surgir, especialmente com o parto. As mulheres, antes endurecidas por perderem seus filhos repetidamente, finalmente podiam respirar aliviadas. O papel de John agora era garantir que essas crianças sobrevivessem ao inverno. Ele estava convencido de que o reino teria um futuro com eles. Sua visão sempre se voltaria para o futuro, para que seus descendentes pudessem governar com prosperidade. Eles só precisavam ter a sabedoria para mantê-la. Em todo caso, logo chegaram à entrada do Senado e foram novamente detidos pelos guardas. Mais uma vez, Jim mostrou o brasão. Muito bem, pode entrar. Mas ainda precisamos saber quem é a pessoa que está com você, disse o guarda, encarando John com um olhar sério. Eles ainda precisavam identificar todos e saber o motivo de suas visitas. Afinal, o Senado era onde todas as figuras mais importantes do reino se reuniam para criar leis e tomar decisões importantes. O próprio rei frequentava o local regularmente, pois era lá que aconteciam as reuniões sobre o destino do reino. Jin Sakai nem conseguiu dizer nada antes de John o interromper, percebendo que ele estava prestes a dar uma desculpa. Não precisa. Preciso dizer que estou aqui de qualquer forma. Os guardas reais já devem estar enlouquecidos procurando por mim na área dos dragões, enquanto alguns devem estar correndo atrás de Eragon, que sobrevoou a cidade. Imagino a confusão. Meus homens sabem que eu deveria ter chegado, enquanto fui encontrar você. Agora devem estar me procurando por toda parte. John riu levemente ao dizer isso e levantou o capuz. John então voltou sua atenção para os guardas, mas com um tom mais sério. Quero que informem a guarda real que estou aqui e preparem uma escolta para que eu possa retornar à minha família assim que terminar meus negócios com Lord Jin Sakai. Enquanto isso, discutirei alguns assuntos com este homem, disse John. O lugar ficou em silêncio ao vê-lo. Os guardas com os olhos arregalados, baixaram rapidamente a cabeça. Meu rei, perdoe-nos por não o termos identificado antes. Pedimos perdão, disse um deles, aterrorizado, reconhecendo-o facilmente por suas características únicas. Não cometemos nenhuma falta, meu senhor. Em todo caso, permita-nos a entrada, concluiu John. Os homens abriram caminho rapidamente. Deixaram os cavalos com aqueles homens e entraram no Senado, enquanto um dos guardas correu para alertar a guarda real, como John havia pedido. O local estava relativamente vazio. Havia alguns homens, em sua maioria políticos, discutindo projetos de lei, resolvendo questões burocráticas aqui e ali, enquanto John e Jin Sakai avançavam, sendo saudados por todos como reis. John não gostava desses projetos e, em geral, os rejeitava a todos. Quanto menos leis e burocracia o reino tivesse, mais fácil seria fazer cumprir leis que valessem a pena. No Ártico, você tinha direito aos seus pertences, à sua vida e à sua família. Não matar, não roubar e não ferir ninguém. Traição também era considerada crime ali. Um homem podia ter mais de uma esposa no Ártico e era igualmente abençoado pelos deuses, mas jamais podia tomar uma mulher que fosse casada com outro homem. John dirigiu-se a um dos aposentos que costumava usar com os ministros. Jin não sabia o que o rei queria, mas parecia importante que ele tivesse sido levado até ali. Ao entrar, percebeu que nunca estivera naquele aposento antes. Havia uma grande varanda aberta para a cidade, mas o que realmente chamava a atenção era a enorme mesa no centro, uma maquete. Jin observou atentamente.
graças ao que aprenderá estudando os tomos e livros que Arctic lhe fornecera, tanto para compreender a língua comum quanto para expandir o conhecimento que já possuía como nobre de It. Do clã Sakai, ele identificou facilmente o que via. Era uma representação de Westeros. Conforme Jon se aproximava, ficou claro, era uma maquete de todo o sul, abaixo da muralha. Bem, precisamos que você se infiltre em um local em Westeros. E não será nada fácil, disse Jon em tom sério, enquanto Jin se aproximava da maquete, observando os detalhes antes de voltar seu olhar para o rei. E que lugar seria esse, meu rei? Perguntou Jin. Jon caminhou até o outro lado da mesa e apontou para o oeste, no meio do continente. Preciso que você venha de navio, acompanhado de homens de confiança. Quero que siga para o sul até chegar a Lannisporto, disse Jon, apontando para a costa oeste da área além da muralha e descendo para o território dos Lannisters, com um tom sério. Lannisporto, a casa dos Lannisters, meu rei? Perguntou Jin Sakai. Sim. Você se lembra do Lannister que encontramos em It, aquele que me deu a espada em troca de um futuro melhor para sua filha? Bem, preciso que você me ajude a fazer algo por ele. Algo que eu havia prometido, mas devido às condições no sul, preciso agir por conta própria e mudar os planos. E o que seria isso? Murmurou Sakai, observando o rei ficar em silêncio logo em seguida. Jon olhou além de Lannisporto, apontando para o mapa. Preciso que você pouse aqui e procure por uma garota chamada Joy Hill. Quero que você vá até Rochedo Casterly, se ela estiver lá, e a resgate. Coloque-a em um navio e leve-a para o norte, disse Jon, enquanto o homem à sua frente examinava o local. Uma garota? Bem, parece que terei que invadir outro castelo, disse Sakai com um sorriso. Ele não parecia ter medo ao dizer isso. Não vou mentir sobre o castelo que você terá que infiltrar. Rochedo Casterly é conhecido como a fortaleza impenetrável. Nem mesmo um dragão conseguiria queimá-lo, já que sua estrutura é feita de rocha pura, disse Jon. Embora eu duvide que seja tão resistente a ponto de não ceder ao fogo de dragões como Eragon. Ninguém jamais testou isso, pensou Jon em silêncio. Ele acreditava que Rochedo Casterly não resistiria bem ao poder de um dragão. De qualquer forma, é disso que preciso, Jin Sakai. Uma missão de infiltração. Você entra e sai sem que ninguém o veja. Quero tirar vantagem daquele velho leão. Embora a espada em nossas mãos valha mais do que a garota, ainda quero colocá-lo em uma situação difícil, a ponto de fazê-lo pensar duas vezes antes de retaliar contra a família Stark pelo que aconteceu no sul. Discutiremos mais detalhes sobre isso. Mas ainda quero saber sua opinião. Você acha que consegue fazer isso? Jon sabia que Jin Sakai estava numa situação difícil e de olhos vendados. Ele nunca tinha visto Lannisporto ou Rochedo Casterly, e agora estava recebendo uma missão que o colocava diante do desconhecido. Mesmo assim, Jin assentiu, encarando Jon com aquele olhar fixo e duro característico de um homem do leste. Não sei o que encontrarei lá, nem quais serão os meus problemas. Preciso de mais informações, meu rei, começou ele, demonstrando compreensão. Você conseguirá. Não se preocupe. Eu prepararei tudo direitinho. Já estive em Lannisporto e posso lhe garantir que estudei bastante a cidade antes de atracar lá anos atrás. Mas Rochedo Casterly será um pouco mais difícil. Sem falar que você terá que lidar não só com os Lannister, mas também com o mar. Os Homens de Ferro também podem ser um problema, e você terá que ser invisível até mesmo nas águas. Mas posso preparar alguns marinheiros perfeitos para a missão, respondeu Jon. Meu rei, posso fazer isso facilmente. Só preciso de mais detalhes e de um dia para me preparar, disse Sakai. Jon assentiu, satisfeito. Muito bem, confiarei isso a você. Enquanto isso, terei que preparar o reino, e é muito arriscado me afastar tanto do Ártico neste momento. É por isso que deixarei esta missão em suas mãos, disse Jon por fim. Ótimo, meu rei, mas tenho uma pergunta, disse Jin Sakai, coçando o queixo. Jon fez um gesto para que ele prosseguisse com um aceno de cabeça. Você disse que viríamos do oeste, mas não há nenhum navio do Ártico no oeste. Comentou. Jon apenas sorriu. Bem, você tem razão, não temos nenhum navio no mar ocidental. No entanto, pretendo colocar um lá. Digamos que tenho um plano bastante interessante para isso, disse ele por fim, ainda com um sorriso misterioso. Capítulo 322, um momento com a família real. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Jon retornou ao castelo acompanhado de seus guardas, e ao passar pelo portão de entrada, viu Eragon erguer a cabeça em sua direção à distância, em um dos cantos do jardim, junto com os outros dragões. Jon tinha um problema específico para resolver. A área continuava crescendo e não cabia nem perto de caber dentro do jardim e do espaço dentro das muralhas do castelo. Eragon já estava chegando ao seu limite, ainda mais porque o espaço já estava sendo ocupado por outros, pelos dragões menores, tanto de seus filhos quanto de suas esposas. Jon entrou no castelo e dirigiu-se à entrada, parando junto ao seu cavalo enquanto os homens do castelo o levavam rapidamente após cumprimentarem o rei. Ele aproximou-se da entrada e viu Val por perto. A jovem estava um pouco suada após o treino com uma guarda real, a quem Jon havia instruído a treinar Val enquanto ele não pudesse, já que havia prometido treiná-la. Mas não podia estar presente o tempo todo com tantas tarefas antes da guerra. A mulher, na verdade, estava se tornando muito mais forte do que antes, fazendo da antiga princesa selvagem, como muitos a chamavam, uma sombra do que ela estava se tornando naquele momento. Ela estava se fortalecendo graças às poções e ao treinamento intenso a que se submetia, desejando que seu corpo se tornasse mais forte.
John pretendia fornecer-lhe uma nova dose de poções, mas primeiro conversaria com ela e examinaria seu sangue, a fim de determinar algumas novas fórmulas. De qualquer forma, Val viu olhando para ela e seus olhares se encontraram, mas ela apenas acenou com a cabeça, com seu jeito reservado de sempre. John retribuiu o aceno com um sorriso e logo em seguida, sua atenção se voltou para a entrada do castelo, antes que pudesse fazer qualquer outra coisa. Assim que pisou pela primeira vez no enorme portão, teve que parar quando um de seus filhos veio correndo em sua direção, rindo alto enquanto corria com suas perninhas. Eles nunca deixavam de se comportar como crianças travessas, e John sorriu ao ver o pequeno Bran, seu quarto filho. Bran, não corra assim para o seu pai, gritou Ygritte, vinda de dentro do hall de entrada, enquanto John mantinha seu sorriso paternal para Brandon, que corria em sua direção. Papai, disse o menino animado enquanto John se abaixava, o pegava no colo, o abraçava e o puxava para perto. Papai, você finalmente voltou. Senti sua falta, disse ele em seu tom infantil, enquanto John beijava seu rosto antes de voltar sua atenção para Ygritte, que se aproximava, olhando para o filho com um suspiro, carregando Laena. Porque ele sempre corre assim, disse ela, cansada, mas retribuiu o sorriso do marido com um olhar carinhoso. Olá, John, bem-vindo de volta. Ela carregava o outro bebê nos braços. Olá, meu amor. Olá, Laena. John se aproximou dela, beijou sua testa, acariciou o rosto de Laena com carinho e se afastou. Espero que tudo tenha corrido bem enquanto eu estive fora. Ygritte suspirou. John, foi horrível. Lyanna tem estado insuportável ultimamente, disse ela, enquanto John ouvia em silêncio. Eu sei. O que ela fez dessa vez? Eu sei que ela pegou os brinquedos do Aegon? Sim. E agora ela fica se escondendo dentro das lareiras, só porque não pega fogo e ninguém consegue pegá-la, exceto você. Ela está estragando todos os vestidos que eu mandei fazer para ela. Além disso, ela pegou os brinquedos do Aegon, o menino chorou e a Dany teve um trabalhão para acalmá-lo depois, reclamou Ygritte. John não conseguia parar de olhar para aquela mulher. Quase 8 anos atrás, se alguém lhe tivesse dito que a selvagem ruiva que ele conhecera um dia falaria sobre vestidos e preocupações com a filha, ele provavelmente teria rido, chamando essa pessoa de idiota tola com uma imaginação fértil. Bem, ela passou de selvagem a rainha, e depois a uma mãe preocupada com as ações de sua filha mais velha, que aliás era muito selvagem. Contudo, Ygritte parecia não ter terminado. Nos últimos dias, ela também jogou comida em algumas das criadas da cozinha, assustando-as e fugindo antes que alguém pudesse trazê-la até mim. Eu mesma tive que discipliná-la. Precisamos lidar com ela. Ela está piorando. Locke consegue acalmá-la muitas vezes, ele se comporta muito melhor do que a irmã, mas nem sempre está com ela. Vou falar com ela. John saiu de seus devaneios e falou em tom sério, ainda segurando Brandon em seus braços. Por favor, John. Ela te ouve mais do que a mim. Ela sempre fica pior assim quando você está fora, disse a rainha ruiva. Pelo menos ela devolveu todos os brinquedos do Aegon, não é? E não deixou que queimassem? Perguntou John, preocupado. Não, ela não os levou para a lareira. Até Lyanna sabe que madeira queima mais do que ela. John não conseguiu conter o riso ao ouvir isso da esposa. Sua filha mais velha era terrível e precisava ser controlada. Eu me pergunto por que ela tem esse estranho hábito de se incendiar por todo o castelo. Isso também precisa ser interrompido, comentou John. Vocês ainda estão se perguntando? Disse Ygritte em tom acusatório, enquanto logo depois ouviam passos se aproximando. Ainda assim, John teve que manter sua atenção em Ygritte enquanto ela continuava, agora com um tom cheio de escárnio. Serena contou uma vez aos nossos filhos que você costumava tomar banho em água fervente, até mesmo em lava. Lyanna provavelmente guardou isso na memória para começar a fazer essas coisas. Ela te admira mais do que ninguém, sempre quer copiar tudo que você faz ou já fez. John apenas suspirou ao ouvir aquilo. Entendo. Vou falar com ela, disse ele, antes de ver Rhaenys e Iori se aproximando. Ao mesmo tempo, outro par de perninhas bateu no chão, vindo em sua direção. Jaehaerys corria para o pai, assim como Brandon fizera, escapando dos braços da mãe ao vê-lo. Jaehaerys, você precisa ter cuidado, gritou sua mãe preocupada, sem conseguir correr enquanto segurava Visenya nos braços. Deixe-me pegá-lo, disse John, deixando Ygritte para trás e esperando que seu terceiro filho corresse em sua direção, observando com alegria que ele parecia cheio de energia. John o pegou também, segurando-o junto com Brandon, um em cada braço. Entretanto, Rhaenys vinha em sua direção acompanhada de Iori, que carregava Daemon nos braços. Olá, Jaehaerys, disse John, beijando-lhe o rosto também, enquanto os guardas mantinham distância tanto dentro quanto na entrada do castelo para a reunião da família real. Papai, a mamãe disse que você ia fazer algo perigoso no sul, disse Jaehaerys com olhos curiosos. Não é tão perigoso assim, respondeu John com um sorriso tranquilo. Só fui dar uma volta e verificar se precisava proteger a tia Arya. A tia Arya está em perigo, exclamou Brandon de lado. Ele havia permanecido em silêncio durante a conversa dos pais sobre sua irmã mais velha, sentindo que não podia dizer nada a eles. John balançou a cabeça. Não, não mais. Mas ela se meteu em algumas encrencas. Aconteceu alguma coisa no encontro com o rei de Westeros, é isso? Rhaenys deu um passo à frente, olhando intensamente com os olhos violeta que herdara de seu pai e de John. Vamos conversar sobre isso longe dos ouvidos das crianças, disse John num tom que indicava a necessidade de privacidade para o assunto, algo que não deveria acontecer na frente delas. Rhaenys, no entanto, franziu a testa ao ouvir isso.
Pai, nós já somos adultos, exclamou Jailhaeres, insatisfeito com as palavras do pai. É adultos. Rhaenys zombou do irmão. Você só será adulto quando eu decidir que sim, e quando puder se proteger, disse Jon, dirigindo-se ao filho que tinha apenas 3 anos de idade. Ele apenas fez uma careta, enquanto Jon voltou sua atenção para Brandon, sabendo que ele estava prestes a dizer algo, mas pareceu hesitar em seus braços. Pai, se Lyanna pode se banhar em chamas, nós também podemos? Perguntou Brandon depois de ouvir toda a conversa entre seus pais. Não, exclamou Ygritte imediatamente mais alto do que pretendia. Jon ergueu a mão para que ela se acalmasse e se virou para Brandon, que parecia encolhido após o grito da mãe. Calma, podemos fazer um teste. Mas se você não for imune ao fogo, nunca mais chegará perto de nenhuma chama, entendeu? Jon, você não está pensando. Protestou Ygritte. Está tudo bem, Ygritte. Eu sou o pai dele. Se ele demonstrar qualquer sinal de dor durante o teste, eu o interromperei antes que ele se queime. É bom que tenhamos certeza disso agora, para que ele não fique confiante demais com as chamas e se jogue em uma lareira como Lyanna fez. Ela poderia ter se queimado, disse Jon. Ele não acreditava naquele ditado. Nenhum dragão se queima com fogo. Ele jamais deixaria nenhum de seus filhos se machucar por causa de tais palavras. Afinal, nenhum Targaryen até então era imune às chamas. Rhaenys tocou o ombro de Ygritte. Ele tem razão, Mandia. Seria bom que seu filho soubesse se é imune ou não às chamas antes de tentar domar um dragão. Se ele se queimar com fogo, terá motivos para fugir das chamas antes de ser queimado, disse ela. O mesmo vale para você, Jailhaeres. Você pode não ser como seus irmãos mais velhos, mas isso não significa que você seja inferior. Afinal, eu não sou imune ao fogo como seu pai. Quero que você faça o teste também. Se você se queimar, deve sempre ficar longe das chamas, entendeu? Disse Rhaenys ao filho nos braços de Jon, ao lado de Brandon. Seu filho parecia prestes a chorar ao pensar que não conseguiria competir com seus irmãos mais velhos. Lock e Lyanna eram imunes às chamas, eles mesmos já haviam demonstrado isso, enquanto Jailhaeres estava com medo na época e não quis fazer o teste com eles. Mas, independentemente do resultado, isso não muda o fato de você ser um dragão e filho do seu pai, herdando muitos de seus poderes. Você é um menino especial, tanto para ele quanto para mim, além de príncipe do Ártico, disse ela em tom sério. Não apenas Jailhaeres, mas até mesmo Brandon a ouviu atentamente. Afinal, as crianças poderiam ficar desapontadas se não tivessem as mesmas habilidades que seus pais e irmãos mais velhos. Ela parecia temer que seu filho começasse a se incendiar por todo o castelo, como Lyanna vinha fazendo. Rhaenys tinha certeza de que seu filho era um verdadeiro dragão e não se queimaria, assim como todos os outros filhos de Jon. Seu pai era especial demais para que seus filhos não herdassem suas principais características mágicas. Ela só esperava que Jailhaeres se comportasse como Lock. Ele era tão radical quanto Lyanna, que chegou a se esconder dentro de lareiras. Bem, vamos conhecer os outros. Estou cansado de ficar aqui na entrada, disse Jon, sem querer prolongar a conversa. Eles praticamente nem tinham entrado no castelo ainda. Jon simplesmente se aproximou e beijou Rhaenys e Iori, enquanto acariciava Visenya e Daemon. Visenya estava praticamente adormecida nos braços da mãe, depois de ter mamado no seio de Rhaenys antes de conhecerem Jon. Daemon olhou para ele com curiosidade. Como você está? Jon perguntou a Iori, que permanecerá em silêncio durante as conversas de Rhaenys, Ygritte e as crianças mais velhas. Ela temia secretamente que Daemon pudesse se queimar no futuro, mas manteve-se calada, planejando falar sobre suas preocupações em um quarto reservado, quando tivesse a oportunidade de se deitar com o marido novamente. Entretanto, Jon voltou sua atenção para os 3 bebês que estavam ali, crescendo muito saudáveis. Não apresentavam nenhuma doença típica como febre, náusea ou vômito, sintomas comuns em crianças que costumam preocupar os pais. Eles estavam perfeitamente bem. Mesmo assim, Jon não conseguia deixar de ficar um pouco alerta para quaisquer efeitos colaterais de suas poções de fortalecimento, afinal, Lock, Lyanna, Jailhaeres e Brandon haviam ficado muito fortes. Contudo, isso não significava que todos os bebês de Jon não pudessem reagir de forma diferente. Os corpos podem reagir de maneira diferente de pessoa para pessoa. Ainda assim, nenhum dos bebês pareceu rejeitar as poções. Ele sabia que suas fórmulas estavam corretas o suficiente para serem administradas às crianças sem comprometer nenhuma outra área com efeitos colaterais. Assim, o rei finalmente começou a percorrer seu castelo, mas parou logo em seguida ao olhar para uma das saídas laterais e ver Val se aproximando. Ela empunhava uma espada de treino, com o suor grudado nos cabelos, enquanto ao seu lado vinha o guarda real que a treinava. Ela fez uma careta ao ver Jon ali com todas as outras esposas e filhos. Tia Val. Jailhaeres a cumprimentou imediatamente enquanto todos paravam para olhá-la. Jon sorriu. Eu te beijaria se você não estivesse tão suada, Val. E falando nisso, quero ver suas habilidades mais tarde, mas primeiro gostaria que você me encontrasse no laboratório esta noite. Jon disse enquanto ela o encarava com um olhar neutro, embora Jon soubesse que ela reagiu às suas palavras com constrangimento, já que se mostrou um pouco envergonhada por estar naquele estado, suada e ouvindo aquilo do homem que a havia levado.
Ela esperava encontrá-lo já em outro lugar dentro do castelo, não vê-lo ali, pois se sentia feia perto do seu marido quando não estava usando roupas bonitas como as outras esposas. Era irônico porque Jon frequentemente a treinava pessoalmente, mas era um sentimento que Val não conseguia afastar. E Jon sabia que ultimamente ela vinha desenvolvendo uma rivalidade com as outras mulheres, o que era normal quando se tinha um harém. Sim, foi tudo que ela disse, entrando e fugindo deles. Tudo para tomar um banho e tirar a roupa de treino. Olha só você, Jon, fazendo uma mulher do povo livre se preocupar com a aparência depois do treino, zombou Ygritte ao lado dele, sorrindo. Pelo que ouvi dizer, você costumava fazer a mesma coisa, disse Rhaenys rindo. É verdade. Jon sempre teve esse efeito sobre as mulheres do povo livre, respondeu Ygritte, divertida. Eu diria que não apenas sobre elas, mas também sobre mulheres dos desertos de Dorne, das cidades livres em alguns pontos, e até mesmo de regiões mais distantes como It. E Iori entrou na conversa pela primeira vez, fazendo as 3 mulheres rirem do comentário. Sério? Eu quero ser igualzinho ao papai, disse Brandon inocentemente, fazendo todos rirem, até mesmo Jon. Bem, eu preferiria que você não fosse um mulherengo, filho. Faça como seu pai fez, encontre uma mulher que você ame e tome-a como esposa, disse Jon com firmeza. Acabei de ter o prazer de encontrar 6 delas. Jon tinha algumas relações políticas com elas, como Val e Iori, mas ele havia aprendido a amar todas, e elas o amavam, o admiravam e o desejavam. Era isso que importava. Ele certamente ainda não tinha planos para os filhos, eles ainda eram muito jovens. Mas ele também sabia que precisaria ouvir o que eles tinham a dizer sobre seus futuros noivados e casamentos. Ele não os forçaria a nada, como casamentos arranjados. Ele não queria nada imposto nesse sentido. Mas eu também consigo muitas esposas, como você conseguiu. Afinal, eu gosto muito de todas as mamães, disse o garoto enquanto Jon o olhava e assentia cuidadosamente. Bem, se você conseguir manter várias mulheres no mesmo lugar sem que elas se matem, e todas elas estiverem em um relacionamento com você, então certamente pode tê-las. Jon disse, mas logo acrescentou, mas essa é uma conversa que teremos daqui a uns 15 anos talvez. Nada de pensar em casamento ou mulheres antes disso, Brandon. Isso é coisa de adulto, e crianças como você deveriam aproveitar a infância. Jon falou. O menino ficou pensativo, e Rhaenys suspirou. Jon, espero que você não leve nosso filho para o caminho da devassidão. Não quero que meu filhinho se torne um mulherengo e imprudente, disse ela, referindo-se a Brandon como seu próprio filho também, embora ele fosse filho de Ygritte. Ela era como uma tia para ele e cuidava das outras crianças também. O que era bastante normal, já que geralmente diziam ser irmãs por casamento ou mandias, que significava irmã em alto valeriano. Em todo caso, eles avançaram para os andares superiores do castelo, juntando-se a Daenerys e Serena, que estavam em um dos jardins internos. Serena não se mexia muito devido à gravidez, que já estava em seus últimos meses e cuja barriga finalmente estava visível. Lyanna e Loki também estavam com eles brincando. Lyanna, no entanto, parecia estar de mau humor depois de receber um castigo por sua última travessura. Ela vestia uma roupa nova que sua mãe havia exigido que ela usasse, e o castigo imposto foi que ela teria que costurar suas próprias roupas. Obviamente era mentira, já que nenhuma criança de quase 4 anos seria capaz de costurar vestidos, mas isso não cabia a Lyanna saber. Ela estava frustrada com a ideia. Não sei por que tenho que fazer isso. Então vou tirar a roupa primeiro. Eu gosto de ficar no fogo. Lyanna gritou para o irmão, reclamando do tratamento injusto que sua mãe lhe impunha. Você não pode estar falando sério, irmã, disse Loki, incrédulo com as palavras dela. Nenhuma garota vai tirar a roupa para pisar em chamas neste castelo. Todos foram interrompidos quando a voz de Jon ecoou pelo corredor, após ouvir o que sua filha acabará de dizer. A porta se abriu de par em par, os guardas reais permitiram a entrada, e Jon entrou junto com o resto da família, exceto Val, que devia ter ido tomar banho em algum lugar. Papai! Gritou Lyanna ao vê-lo, correndo em sua direção. Olá, filha, disse Jon, agachando-se e finalmente colocando os 2 irmãos que carregava no chão, pegando a menina nos braços. Loki também correu até Jon. Papai! Disse o menino, abraçando-o, enquanto o pai o segurava. Jon estivera ausente por alguns dias como de costume, já que sempre havia algum assunto a tratar fora do Ártico, mas nunca ficava tanto tempo quanto em suas viagens marítimas mais longas. Normalmente a viagem durava apenas 2 ou 3 dias, e sempre que retornava, era recebido com entusiasmo pelos filhos que o chamavam aos gritos. Não podia negar que era um prazer e entendia porque Lord Stark, seu tio, sempre sorria ao encontrar os filhos com um largo sorriso no pátio quando retornava a Winterfell. Mas também não podia permitir que o caos reinasse em sua casa. Lyanna, estou muito decepcionado com você, disse Jon em tom sério, depois de parar de sorrir para as crianças mais velhas em seus braços, enquanto levantava Lyanna e Loki, e as outras mulheres se juntavam a Serena e Daenerys. Sabe? Perguntou a garota cautelosamente. Você acha que existe alguma coisa que o papai não saiba sobre o que acontece neste castelo? Loki zombou dela, apoiando-se no outro braço. Não só sei, como fui eu quem te denunciou, Lyanna, disse ele seriamente. Ela olhou para ele atonita, parecendo magoada ao ouvir aquilo. Foi você, papai, como se tivesse sido traída. Lyanna, eu não te ensinei a tratar seus irmãos mais novos dessa maneira. Por que você roubou os brinquedos de Daemon e os escondeu enquanto ia até a lareira?
Ele tem apenas algumas luas de idade. Tenha mais consideração pelo seu irmãozinho. Ele chorou por sua causa, disse Jon com firmeza. Lyanna ao menos teve a decência de sentir vergonha ao ouvir aquilo. Eu pensei que fosse só uma brincadeira, disse Lyanna, agarrando-se ao ombro do pai, sem coragem para encará-lo. Jon, no entanto, permaneceu sério, decepcionado com ela. Enquanto isso, Loki observava do outro lado com os olhos complexos, vendo como o pai lidava com a irmã rebelde. Ele não entendia muito, mas sabia que estava errado. Isso fez seu irmão chorar, disse ele, olhando para Daemon, que estava nos braços de Daenerys e o encarava. O bebê olhou para o pai, estendendo as mãos, desejando sua presença. Mas Jon voltou-se para Lyanna, tocando-lhe a cabeça. Olhe para mim, Lyanna, disse ele com firmeza. Ela afastou lentamente o rosto do ombro dele e ergueu os olhos, encontrando os olhos cinzentos e verdes do pai, que a encaravam com um olhar púrpura. Você é a irmã mais velha da maioria dos seus irmãos. Você deve cuidar deles, junto com suas mães. Um dia, você terá um papel importante nessa família. Eles são seus irmãos e, às vezes, precisam de uma irmã carinhosa em vez de uma brincalhona, principalmente quando se trata dos bebês, que são frágeis. Mas a Aegon sempre ri quando eu brinco com ele, disse ela em tom baixo. Tenho certeza que sim, filha. Mas nem todos os jogos serão agradáveis. Só quero que você tome cuidado para não machucar seus irmãos mais novos, entendeu? Perguntou Jon. Ela sentiu rapidamente finalmente. Ótimo. Agora vamos nos juntar a eles, disse Jon, enquanto a família se reunia no jardim, repleto de crianças e mulheres. Não havia guardas, eles haviam permanecido à porta, garantindo a privacidade da família real, que agora estava sentada no jardim com um riacho que atravessava o centro do castelo. Só falta a mamãe Val, disse Loki. Jon sorriu. É verdade. Vamos torcer para que ela encontre o caminho até aqui. Eu já a vi por aqui algumas vezes, exclamou Jaehaerys. Então talvez ela apareça, disse ele com tanta confiança que as mulheres trocaram olhares, sabendo muito bem como Val costumava se distanciar. Não era surpresa que ela tivesse começado a dormir com Jon e se aproximado deles, mas ela ainda se mantinha distante. Em todo caso, Jon foi até a Aegon que pedia colo. Ele pegou o menino de cabelos negros como seus e olhos da mãe, depois de deixar Loki e Lyanna no chão, que foram se juntar a Brandon e Jaehaerys. Jon também foi até Serena e tocou em sua barriga. Ele vai nascer em breve, disse Jon. E ele será um menino muito forte, disse ela. Capítulo 323. O povo precisa da voz do rei. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. E como Jon havia dito, Val realmente veio ao jardim onde eles estavam. As portas se abriram e a loira entrou vestindo um vestido, bem arrumada, com os cabelos penteados após o banho, usando até brincos de ouro e safira. Era uma visão que contrastava com a roupa que ela usava quando Jon e os outros a encontraram após o treinamento. Ela caminhou em direção a eles enquanto todos permaneciam em silêncio, e quem quebrou o silêncio foi a voz infantil de Muna Val, gritou Lyanna, correndo até ela depois de deixar seus irmãos sentados na grama, enquanto Val a pegava cuidadosamente no colo. Pela reação de todos, parecia ser uma situação recorrente. Esse era o tipo de relacionamento que as duas haviam desenvolvido nos últimos meses. Val parecia ter uma forte ligação com Lyanna, já que a garota era curiosa demais para não interagir com Val em qualquer situação, quebrando a barreira de gelo que a princesa selvagem sempre erguia entre si e todos os outros. Lyanna sempre vinha conversar e fazer todo tipo de pergunta que Val conseguia responder, tantas que Val nem conseguia responder a algumas. A garota até queria saber sobre o que havia além do Ártico, algo que Lyanna sempre teve curiosidade de aprender, e Val parecia responder a essa pergunta com mais facilidade do que a outras. Ela deu um sorriso para a garota e caminhou até o grupo, não tão desconfortável como de costume. Como foi seu treinamento? Perguntou Jon, sentado em alguns bancos perto da cachoeira que atravessava o jardim artificial. Cercado pelas plantas que ele mesmo cultivara e iluminado pelos cristais que eram trocados diariamente pelos servos do castelo. Funcionava como um sistema quase natural, alguns cristais tinham a capacidade de emitir luz solar, mas a bateria durava pouco, no máximo 6 horas, e eram trocados 2 vezes ao dia, enquanto os outros apenas serviam para iluminar o local. Estou melhorando. Não consigo ser tão forte quanto o guarda real que me treina, mas estou muito mais forte do que antes, disse Val com certo orgulho. No início, ela era tratada como uma criança, parecendo um urso tentando segurar uma espada. Val tinha orgulho das habilidades que costumava ter, mas esse orgulho parecia insignificante diante daqueles árticos. Ela já havia sido corrigida inúmeras vezes e estava furiosa com isso, mas a derrota em cada luta mostrava que ela era inferior a eles. Então ela engoliu o orgulho e começou a aceitar melhor o treinamento, tornando-se mais aberta a sugestões e, de fato, ficando mais forte e melhor depois disso. Até mesmo sua irmã ficou impressionada com um estilo de luta muito mais disciplinado e refinado, como Jon e os outros guardas reais gostavam de dizer. Jon assentiu com a cabeça, satisfeito em ouvir aquilo. Ao redor de Jon, Serena e Rhaenys amamentavam os bebês em seus braços, quando Laena e Visenya começaram a pedir o seio de suas mães. Val parou por um instante diante de Jon e de todos os outros. A cena a deixou curiosa. Além dos bebês estavam também as crianças maiores, algumas no colo das mães e outras sentadas na grama do jardim. Loki, o filho mais velho de Jon, estava diante do pai enquanto conversavam, e Jon parecia estar contando alguma história para ele e seus irmãos.
Brandon e Jailhaeres também estavam sentados ao lado de Locke, de frente para o pai. E era exatamente onde Lyanna estivera antes de correr até Val. Era estranho ver tantas crianças reunidas num só lugar, ainda mais num jardim repleto de plantas verdes e coloridas, não só pelo jardim mágico em si, mas também pela quantidade de crianças juntas, uma visão rara no meio do norte, onde não sofriam com a fome nem com o frio. Tinham o privilégio de conversar com o pai e aprender com ele, e tudo isso dentro de um castelo semelhante aos do sul. Parecia impossível, mas naquele lugar chamado Ártico tudo era diferente. Ela pensou no sobrinho e lutou contra a vontade de tocar na própria barriga, com o desejo secreto de também ter um filho. Ela era a única ali sem filhos de Jon. Mesmo que em meio à guerra, isso parecesse impensável, ela não conseguia parar de desejar algo assim. Observando os filhos de Jon, ela se sentiu ainda mais comovida. Talvez fosse por isso que nunca havia tomado nenhum método contraceptivo. Passando várias noites com ele e até tentando levá-lo para longe em momentos em que ele não estava cercado por guardas ou companhia para fazer sexo. Ela dizia a si mesma que se engravidasse em seus encontros que assim fosse. A vergonha a dominou com tais pensamentos, e ela desviou o olhar de Jon, esperando que ele não percebesse seus pensamentos, mesmo sabendo que ele não tinha a capacidade de ler mentes humanas. Você disse que queria me encontrar mais tarde. Então Val voltou o olhar, clareando a mente e falou, claro, vamos ao meu laboratório, mas depois de conversarmos, quero discutir alguns assuntos com todos vocês mais tarde, respondeu Jon. Por que não conversamos agora, pai? Perguntou Locke, desviando o olhar de Val e de sua irmã em seus braços. Infelizmente isso não é algo que crianças devam ouvir, mesmo que sejam nossas crianças, disse Jon calmamente. Por quê? Exclamou Jailhaeres. Ele vai dizer que não é assunto para crianças. Bem, mas nós não somos mais tão pequenos assim, disse Locke ao irmão, antes de voltar sua atenção para o pai. Nós podemos ouvir, Kepa. Já somos grandes o suficiente para entender as coisas. Você tem apenas 3 anos, Locke. Logo fará 4, mas isso não é suficiente. Talvez daqui a uns 10 anos possamos começar a conversar sobre assuntos relacionados às nossas famílias e ao reino. Por enquanto, você deve ficar de fora disso, assim como seus irmãos, respondeu Jon, enquanto Locke parecia protestar. Jon tem razão, filho. Você é muito jovem para entender coisas de adulto. Serena disse ao menino com uma voz suave. Isso não é justo, murmurou Locke baixinho. Será justo quando você for forte o suficiente para lutar pela família. Aí sim você terá responsabilidades por ela. Por enquanto, você só precisa crescer saudável e forte, para um dia se tornar aquilo para o qual você nasceu, disse Jon. Falando nisso, quando é que vamos aprender a manejar espadas como os guardas reais? E você, pai? Comentou Brandon ao lado dele. Quando você completar 6 anos de idade, começaremos seu treinamento, disse Jon. Espere. O menino começou a contar nos dedos. Isso só daqui a 4 anos, reclamou, enquanto Jon parecia impressionado. Quem o ensinou a contar? Perguntou Jon abertamente e todas as mulheres o olharam em silêncio. Ninguém respondeu, Jon. Val, ainda segurando Lyanna, sentou-se num canto. A menina em seu colo riu enquanto passava os dedos pelos cabelos loiros da mulher, que ela chamava de trigo, como o trigo que vira os homens trazendo das fazendas do Ártico para o castelo. Matemática era uma matéria bastante estranha para Val. Ela vinha estudando há algumas semanas e certamente não era fácil, mas estava obtendo resultados, absorvendo coisas que nunca havia feito antes, quando vivia fora dos muros do Ártico. Jon a ensinava pessoalmente e muitas vezes, ela participava das aulas com as crianças, já que isso fazia parte do acordo entre eles. Eu ensinei, Kepa, disse Locke depois de alguns segundos, chamando a atenção de Jon, enquanto nenhuma das esposas respondeu. Eu o ensinei a contar. Jon pareceu impressionado. Bem, isso é realmente surpreendente. Principalmente porque você está ensinando seu irmão a contar, mas também por sua causa, Brandon. Crianças da sua idade quase nunca sabem contar. O menino olhou para ele, surpreso. É mesmo tão impressionante assim? Perguntou inocentemente, embora com a esperança de impressionar o pai. Claro que sim. Nenhuma criança de 2 anos deveria saber contar. Você contou a sua idade até os 6 anos e soube diferenciar. Estou orgulhoso de você, filho. Jon sorriu. Não foi uma conquista gigantesca, mas para seu filho de 2 anos, foi motivo de orgulho. Até mesmo o rei de uma nação como o Ártico ficaria impressionado com tal feito de seu 4º filho. Obrigado, papai, disse Brandon, orgulhoso. Então eu tenho que esperar 2 anos, murmurou Lyanna no colo de Val. Ela já sabia mais do que contar, até matemática avançada, então não era tão impressionante assim, mas isso não a impediu de atrair a atenção de todos. Você também vai treinar, pequena, disse Iori, abrindo um sorriso. Claro que sim, respondeu Lyanna com convicção. Mas as meninas não devem brigar. Só os homens, disse Jailhaeres, sentando-se na grama. Isso não é verdade. Muna também luta, assim como Muna Serena, Muna Val e até mesmo a tia Arya, que usam armas. Lyanna protestou para o irmão. Jailhaeres ouviu-a atentamente e pareceu impressionado, pois nunca tinha pensado nisso antes. As mulheres também lutam, meu pequeno, disse Rhaenys ao filho. Mesmo que o campo de batalha nem sempre seja com espadas, as mulheres também têm suas próprias lutas, e algumas até mesmo no campo de batalha. Há muitas mulheres que lutam aqui. E mamãe também viveu em um lugar onde era normal as mulheres lutarem como os homens. Não há problema nenhum em empunhar uma espada. Ela se referia a Dorne.
Você está cercado por exemplos melhores. As esposas do seu pai também podem, acrescentou Rhaenys, enquanto Jaehaerys pareceu um pouco impressionado, mas acabou assentindo com cautela. De qualquer forma, quando Arya chegar ao Ártico, Daenerys se virou para Jon assim que todos ficaram em silêncio. Ela estará aqui em alguns dias, respondeu ele. Mal posso esperar para ver a tia Arya, exclamou Lyanna. Então este será o último navio a deixar o Ártico? Perguntou Serena Jon, que estava ao seu lado. Não necessariamente, estou planejando fazer algo daqui a 2 dias. Mas pode considerar que estamos fechados, disse Jon com um tom mais sério. Para nos preparar para a guerra, certo, Kepa? Loki acrescentou para Jon. Ele assentiu. A guerra não era segredo para seus filhos, de qualquer forma. Já estamos nos preparando para a guerra. Temos, no máximo, algumas semanas, no máximo uma lua antes que eles cheguem aos nossos portões, disse Jon com um tom mais sombrio, enquanto suas esposas ouviam em silêncio e seus filhos pareciam apenas um pouco preocupados. Bem, vamos parar de falar sobre isso e continuar a conversa. Loki, quero saber mais sobre o que o tio Benjen está te ensinando, disse Jon, mudando de assunto e olhando para seu filho mais velho, que começou a contar sobre Benjen, que havia passado os últimos 3 dias com os filhos de Jon, ensinando-lhes alguns dos costumes dos Stark. Ele estava fora do castelo, mas voltaria para o jantar. Jon havia enviado uma carta diretamente para ele, pois estava no Distrito 2 naquele momento. Assim passaram a tarde inteira conversando, até que Jon retornou ao seu aposento pessoal dentro do castelo no final da tarde, para planejar algumas coisas e escrever cartas para algumas pessoas no Ártico, pois não queria ir pessoalmente ao encontro delas nem mesmo convocá-las ao castelo do rei. Ele estava lendo um relatório sobre a universidade. Inicialmente, um grupo de estudiosos queria estudar a energia dos cristais e registrá-la na biblioteca, e precisariam de uma grande quantidade deles para abri-los e estudar seu funcionamento. Isso parecia abrir portas para uma nova área da engenharia. Este grupo, que Jon havia ensinado pessoalmente nos primeiros anos, deu continuidade a uma ideia que Jon tivera muitos anos antes, algo derivado de moinhos de água, mas que girava com o vento. Jon havia desenhado o moinho de vento, mas nunca o colocará em prática para instalá-los nos celeiros. Não havia nada parecido em Westeros, exceto por aqueles que utilizavam a força dos rios. Jon queria então aproveitar o poder do vento para a agricultura, para moer grãos, algo para o qual usavam máquinas criadas pelos anões, mais baseadas na força, como colocar 4 gigantes para girar uma alavanca enquanto a máquina moía os grãos facilmente. Havia anões no grupo, então foi fácil para eles desenvolverem completamente a ideia do rei. Eles já haviam feito isso quase 4 anos antes. Enquanto Jon viajava por Essos, ele não viu problema algum em pegar alguns cristais, já que a quantidade era praticamente infinita graças às árvores especiais que havia criado, sendo capaz de produzi-los com facilidade. E assim que assinou, ouviu-se um som vindo da porta. Abra, disse Jon, e seus guardas abriram a porta lentamente. Meu rei, Mestre Aemon está aqui para vê-lo, disse um deles, e Jon assentiu. Ótimo. Deixe-o entrar, disse Jon. Seus homens assentiram com a cabeça e abriram a porta, e seu tio entrou, envolto em uma capa, caminhando com uma vitalidade que nunca tivera quando Jon o conhecera em Castelo Negro. Olá, sobrinho, disse ele com um tom paternal para Jon. Olá, tio Aemon. Como você tem passado? Perguntou Jon. Tenho cuidado bem da universidade, embora os alunos, segundo o reitor, estejam ficando inquietos e nervosos com o que está por vir para o reino, disse ele. Imagino que sim. Jon recostou-se na cadeira e olhou pela janela, enquanto a cidade começava a se iluminar com os cristais ao cair da noite. Nós vamos vencer. Foi tudo o que Jon conseguiu dizer. Eu sei disso muito bem, mas é mais do que isso, meu sobrinho, disse ele enquanto Jon se virava para ele. E o que lhe preocupa, tio? Perguntou Jon, ainda sem saber para onde Aemon estava indo. Fale com eles. Eles precisam ouvir as palavras do rei. Vim aqui justamente para lhe pedir isso. O povo precisa de você, Jon. Jon ergueu uma sobrancelha. Estou tentando fazer de tudo para salvar este reino, até mesmo domar um dragão que poderia facilmente me matar. Jon ergueu uma sobrancelha. O que mais ele poderia fazer? Ele falaria com o povo, mas não agora. Estava tão ocupado fazendo tantas coisas que não fazia isso há muitas luas. Eles certamente sabem o que você tem feito, sobrinho. As pessoas falam de seus feitos, e os bardos criam melodias sobre sua coragem e como você triunfará sobre os caminhantes brancos. Mas o povo precisa de seu rei. Vim aqui esta noite porque gostaria de pedir que você fale com todos. Todos precisam ouvir a confiança de seu rei, disse Aemon. A atmosfera parecia mais tensa em todo o Ártico. As pessoas começavam a questionar as ações do rei, que sempre enviava ministros para falar em seu nome. Elas também queriam ver e ouvir Jon. Bem, acho que você tem razão. Serena e Daenerys disseram a mesma coisa esta tarde. Jon disse no final que estava longe de ter a mesma conexão que tinha com o reino quando era menino, caminhando pelas ruas sem preocupações. Mas o reino também havia crescido muito. Era dezenas de vezes maior, mais populoso, com as ruas principais se tornando caóticas com todas as 4 raças caminhando por elas. Quero que todos confiem em você. Você é um rei fantástico. Ninguém pode reclamar de você depois de tudo que fez para mudar a vida dessas pessoas. Em nenhum lugar do sul o povo comum vive como o povo comum do Ártico. Nem mesmo a maioria dos nobres come e vive tão bem.
Posso dizer que você criou um verdadeiro milagre, mas quero que não se esqueça de algumas coisas, e uma delas é sempre falar com a nação, disse Aemon. Não se sentando diante de Jon, mas caminhando pelo salão até parar em frente à janela, observando a nação que se estendia com luzes intensas à sua frente, podendo ver o reflexo dessas luzes nas águas que cortavam o reino até o canal. Jon não havia parado para pensar em como vinha se distanciando, não que não estivesse fazendo nada, ele estava fazendo tudo o que o reino podia para sobreviver. Contudo, ainda era um ponto a se considerar, e talvez devesse voltar a falar com todos. A última vez que fizera isso fora em seu casamento com Rhaenys, Daenerys e Iori. Muito bem, irei à cidade amanhã. Mostrarei um pouco da confiança que você me pede às pessoas. Talvez em um evento daqui a uma semana, onde eu possa explicar a todos como lutaremos. Jon murmurou. Isso soa muito bem. As pessoas o reverenciam, mas terão ainda mais confiança em você se demonstrar que também é um homem para aqueles que nunca o viram. Aemon riu voltando-se para Jon. Só se forem aqueles que estavam com Mance, comentou. De qualquer forma, está na hora do jantar. Jon percebeu antes da porta se abrir, vendo com seus outros olhos o jantar da família real já preparado, para o qual todos haviam sido convidados. Jon ignorou a batida na porta e se virou para Aemon. Gostaria de se juntar a mim e a minha família para o jantar? Perguntou, enquanto Aemon sorria. Adoraria, disse ele com um sorriso enquanto Jon se levantava e Aemon o seguia. Por hoje já chega de trabalho. Mais tarde, enviem as cartas lacradas que deixei sobre a mesa para a universidade, disse ele ao sair pela porta, dirigindo-se aos guardas reais que assentiram, acostumados a fazer tais coisas para o rei. Ao percorrer o castelo, Jon foi para a cozinha com Aemon, enquanto Daenerys, Serena e Ygritte já haviam chegado com seus filhos. Elas tinham suas criadas ajudando a cuidar das crianças. Missandei estava acomodando o pequeno Aegon em sua cadeira ao lado da mãe quando Jon entrou no local. Meu rei. Missandei o cumprimentou imediatamente, assim como as outras damas de companhia das demais rainhas. Aemon se juntará a nós, anunciou Jon, tomando seu lugar na cabeceira da mesa, enquanto Aemon se sentava atrás das 5 esposas e da noiva do rei. Tio Aemon. Lyanna, Loki e Brandon exclamaram em coro para Aemon ao vê-lo atrás de seu pai. Olá, pequeninos, espero que estejam bem e aprendendo. Amanhã teremos aulas juntos, disse ele com um sorriso e uma risada alegre. Sim. Eles responderam alegremente, pois adoravam Aemon, que era como um avô para as crianças e sempre se esforçava para ser essa figura. Enquanto conversavam, Aemon começou a prestar atenção nas coisas que as crianças tinham feito durante o dia, principalmente no que tinham feito no jardim com Jon e as rainhas. Rhaenys e Iori também vieram acompanhadas de suas damas de companhia, que ajudaram a cuidar dos bebês. O último a chegar foi Benjen Stark. Jon, acabei de chegar ao castelo, disse Benjen, parecendo querer falar de outros assuntos. Conversaremos sobre isso mais tarde, tio. Depois do jantar, disse Jon enquanto começavam a se servir e Benjen se sentou em frente a Aemon, cumprimentando-o também. Jon sabia que Benjen queria falar sobre Arya, mas eles conversariam sobre isso depois do jantar, pois ele tinha uma reunião importante com suas esposas. Capítulo 324, Revolução. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. O encontro com as esposas ocorreu logo após o almoço em outro local, enquanto as crianças reclamavam. Os bebês foram deixados aos cuidados das criadas e as crianças maiores foram para o parquinho infantil. Essa reunião foi basicamente resumida em questões do sul, enquanto Jon explicava e eles ouviam atentamente. Apenas Jon e as rainhas estavam presentes, inclusive Val, a convite de Jon. Não acredito que aquela lunática tenha feito uma coisa dessas, disse Ygritte furiosa, após ouvir o que Cersei tentará fazer com Arya. Sim, e mesmo com todos os ferimentos que Arya lhe causou, ela continuou provocando. Mas não importa agora, os 2 filhos do velho leão estão gravemente feridos. E ele não vai ficar parado, disse Jon. Isso foi muito pouco, comentou Rhaenys com os braços cruzados. Ela odiava os Lannisters. Entre todas as esposas, era ela quem sentia mais ódio e o demonstrava com veemência. Talvez sua criação em Dorne lhe tivesse incutido esse grande desejo de vingança. Embora Rhaenys nunca tivesse sido tão radical quanto seus primos e tios, como Jon a conhecera, ainda havia ódio e ressentimento dentro dela. Ela até guardava ressentimento contra Lyanna Stark, mesmo amando Jon e já tendo lhe dado 2 filhos. Era muito difícil para Rhaenys esquecer o passado. Ela nunca falou de Lyanna depois que Jon disse que não a perdoaria, e ela respeitava isso. Mas seu coração ainda guardava sentimentos negativos a respeito. Portanto, sua raiva contra os Lannisters, mesmo após o infortúnio em que Cersei e Jaime Lannister se encontravam naquele momento, era normal. Ela simplesmente olhava com indiferença para o fato de Cersei Lannister praticamente ter perdido o rosto. A única pessoa que poderia curá-la era Jon, com o poder da magia que os antigos deuses lhe haviam concedido. Ele podia curar feridas e cicatrizes, contanto que não precisasse trazer de volta um membro inteiro, até onde se sabia, ele nunca havia conseguido. Ainda assim, ele poderia trazer seu rosto de volta. Obviamente, ele seria a última pessoa a quem Cersei pediria qualquer coisa. Então, não passava de um pensamento distante. Sinto pena daquela garota, a filha daquela mulher vil. Como ela pôde fazer uma coisa dessa só para se opor à ideia de Jon se casar com a filha dela? Além disso, isso nunca aconteceria mesmo, não é? Disse Iori com um tom horrorizado. Ela estava entre os que tinham mais compaixão ali, e não gostou nem um pouco do que Cersei havia feito com a própria filha.
Quando John contou o que tinha lido nas cartas de Arya, todos ficaram chocados com o destino de Myrcella Baratheon. É triste o que aconteceu, mas não podemos fazer nada. Não podemos controlar o mundo inteiro. John deu de ombros no final. Ele achava que Westeros ainda teria um lugar para a filha de Cersei, embora também achasse ruim que a garota tivesse seguido aquele caminho sob a influência da mãe. Mas não era problema dele. E agora estamos em uma guerra em duas frentes? Perguntou Daenerys com um toque de preocupação. Já estávamos em guerra tanto com os mortos quanto com os reinos do sul. A situação só se agravou a ponto de os mortos estarem às nossas portas, e ao mesmo tempo o rei e a rainha agirem diretamente contra um de nós, disse John. Mas vamos lutar contra os mortos, certo? O sul não vai a lugar nenhum, perguntou Val de um canto, com os braços cruzados, enquanto John assentia e voltava o olhar para as outras mulheres. Sim, nosso foco será inteiramente nos mortos. O sul será tratado depois. Estou preocupado com a família Stark. Não quero que eles estejam em uma situação ruim enquanto estivermos em guerra aqui, disse John. Você disse que seu tio não aceitou ser a mão do rei, o que significa que ele vai permanecer no norte. Se ele mantiver o norte, podemos ajudá-la assim que sairmos daqui. Não vamos demorar muito, certo? Disse Daenerys a John. Obviamente. John fez uma pausa antes de continuar. Só direi que provavelmente irei à guerra assim que terminarmos aqui no norte. Atacaremos o sul. Sua voz soava como o aço de uma lâmina. Ele declarava sua vontade de lutar contra os 7 reinos de forma muito mais aberta do que jamais havia feito. As palavras de John pareceram despertar um brilho nos olhos de Rhaenys quando ela as ouviu. John, isso não aconteceu só porque Arya foi atacada, aconteceu? Tem mais coisa envolvida, disse Serena, um pouco desconfiada. Não, eu já decidi. Isso é pelo bem dos nossos filhos. Vamos conquistar Westeros, declarou John, enquanto Ygritte se recostava, preocupada com algumas coisas. Tem certeza disso, John? Você nunca demonstrou esse desejo antes. Comentou Ygritte. Ela e Serena sabiam muito bem que John nunca tivera qualquer desejo de conquistar o sul. Isso aconteceu recentemente. Porque se não lutarmos agora pelos 7 reinos, meus filhos ou meus netos lutarão por causa de suas reivindicações. Eu só quero tirar esse fardo dos ombros deles. Se for para eu completar este reino o máximo que puder, enquanto eu viver, eu farei. E Westeros não é uma conquista difícil. Podemos lidar com eles facilmente, declarou John. Não só isso. Sou o herdeiro do trono de ferro. Pretendo reivindicar o que foi roubado da família Targaryen e da minha família, assim como vingar tudo o que aconteceu àqueles que mataram os membros inocentes da nossa casa. Com a conquista terei de uma vez por todas Westeros com Ártico. Todos os 7 reinos se fundirão em Ártico. Você sabe que os nobres do sul não vão gostar nem um pouco de que a capital seja tão ao norte. Daenerys não deixou de comentar, esboçando um sorriso. É verdade, mas eles não terão escolha. Colocaremos alguém para comandar Porto Real, mas a cidade deixará de ser a capital dos 7, ou melhor, 8 reinos a partir deste momento. Ártico continuará sendo a capital e o local onde o rei residirá. E quem pretendem nomear como regente da antiga capital de Westeros? Perguntou Rhaenys sem hesitar, enquanto John a observava por alguns segundos. Loki, meu herdeiro. Não há dúvida de que ele assumirá o trono do Ártico até que eu diga o contrário, disse John com firmeza. Contudo, meu segundo filho, Jaehaerys Aerys, acho mais apropriado que ele fique com Porto Real. Dessa forma, ele poderá usar seu dragão para ir e vir do Ártico o tempo todo. Rhaenys assentiu com a cabeça, compreendendo o raciocínio de John, e não podia dizer que estava feliz por seu filho ocupar tal posição. Nenhuma das outras mulheres disse nada, embora trocassem olhares entre si. Por fim, John bebeu sua última taça de vinho das safras de Ártico, que estavam sobre a mesa quando a reunião começou. Os criados haviam trazido a bebida para eles. Bem, terminamos por aqui. Amanhã quero passar um tempinho com você, mas ainda estarei ocupado durante a maior parte do dia. Por isso é melhor terminar agora. Ainda tenho coisas para fazer antes de dormir. Vou passar a noite com a Val. Ele falou naturalmente, enquanto eles também terminavam seus vinhos e todos começaram a se levantar. Tudo bem, meu marido. Até amanhã. Serena aproximou-se e o beijou, enquanto Ygritte veio logo em seguida. Tenha uma boa noite, John, disse ela, dando-lhe também um beijo. Daenerys, Iori e Rhaenys também se despediram logo em seguida, dizendo que iriam buscar seus filhos. Apenas John e Val permaneceram, enquanto ela olhava para sua xícara, sendo a única que não havia terminado. Ela parecia hesitante. Você não parece gostar muito do vinho, comentou John. É estranho, mas é bom, disse ela, antes de beber o resto de uma vez só para terminar logo, fazendo uma careta. É difícil se acostumar também, acrescentou por fim. John apenas sorriu e a convidou a ir embora. Vamos ao laboratório agora, disse John, saindo junto com ela. Eles foram escoltados por guardas até o local, que não ficava longe dali, partindo da pequena sala de audiências. No caminho, encontraram algumas rainhas carregando seus filhos, com os pequenos já dormindo em seus braços, enquanto as que permaneciam acordadas erguiam as mãos para John e lhe desejavam boa noite. Lá estavam também seus lobos gigantes, enquanto os mais jovens ainda eram filhotes, os de Loki e Lyanna já eram quase adultos, parecendo cavalos caminhando pelos corredores do castelo. Ao entrar no laboratório, Val deparou-se com uma cena a qual já estava, de certa forma, acostumada. Prateleiras repletas de frascos com líquidos que o próprio John havia criado.
Havia todo tipo de ingredientes, até mesmo um pequeno jardim com plantas eficientes que Val achou muito bonitas e que, segundo John, eram espécies que não poderiam existir no norte e eram muito raras em qualquer lugar do mundo. Ali, John tinha uma quantidade infinita delas, já que ele só precisava usar seus poderes para recriar qualquer pétala ou parte colhida para suas poções especiais. Um cristal brilhava por perto, o mesmo sistema usado no jardim artificial dentro do castelo. Val estava prestes a caminhar até a cadeira que costumava usar quando John a trazia ali, mas percebeu que ele não havia se mexido. Quando olhou para ele, seus olhos estavam fixos no jardim em que ela estivera pensando há pouco. Seus olhos brilhavam mais do que nunca. Aconteceu alguma coisa, John? Perguntou Val de repente, enquanto ele permanecia imóvel olhando para o cristal, sem deixar de esboçar um sorriso enquanto o encarava por alguns segundos, sem dizer nada. Acabei de ter uma ideia. Desculpe, às vezes elas vêm sem pensar, disse John, rindo, enquanto caminhava pelo laboratório e pegava um caderno em uma das mesas. Isso deve servir, disse ele, tirando a caneta e começando a escrever. Val permaneceu em silêncio, observando-o rabiscar rapidamente no caderno com um largo sorriso no rosto, e a curiosidade falou mais alto. E o que seria isso, John? Você poderia me explicar o que está fazendo? Perguntou ela, curiosa. Ela sempre perguntava sobre tudo, então não era uma pergunta tão estranha. John abriu ainda mais o sorriso sem olhar para ela. Eu estava pensando aqui quando olhei para aquele cristal iluminando o pequeno jardim, disse John, apontando para o cristal, mas sem desviar os olhos do caderno, enquanto Val permanecia incerta. Eu estava pensando quando vi você admirando o cristal. Se os cristais foram criados por mim para gerar luz, que é um tipo de energia, por que eu não poderia criar cristais que fossem baterias de energia? Disse John, murmurando, enquanto parecia sonhar naquele momento com as inúmeras possibilidades do que poderia criar. Baterias de energia? Não entendo o que é isso, perguntou Val, sem ter a menor ideia do que John queria dizer, enquanto John ainda estava perdido em todas as possibilidades, criando teorias em sua mente, quase se esquecendo de que Val estava ali. Pense nisso, Val. John finalmente falou novamente, ainda em transe, enquanto começava a escrever em seu caderno. O moinho de vento precisa do vento para moer os grãos. Não sei se você já viu alguns deles nas fazendas do Ártico. Minha irmã comentou sobre isso. Ela disse que se usa o vento do norte para moer os grãos, comentou Val, enquanto John assentia. Exatamente. Agora pense, e se pudéssemos criar uma máquina que fizesse exatamente isso, mas sem precisar do vento? Em vez disso, eu usaria outra coisa para alimentar seu funcionamento, como uma roda de força, ou um animador, um movedor, um girador, qualquer nome que essa coisa tivesse, disse John, começando a rir. Ele próprio ficou surpreso com a ideia que surgira tão aleatoriamente. Há pouco tempo, discutia com suas rainhas sobre tomar Westeros para si, e agora tentava criar uma revolução que pudesse levar o mundo a um estágio mais avançado. Bem, eu não entendi nada do que você está falando, John. Ela disse, cruzando os braços, um pouco irritada por não entender nada do que John dizia. Mas isso é um pouco difícil de acreditar, confessou Val, desconhecendo esses conceitos. Talvez eu não seja a pessoa certa para conversar com você sobre essas coisas. John sorriu para ela e olhou para ela pela primeira vez desde que pegara aquele livro. Você não precisa se menosprezar tanto, Val. Você ainda está aprendendo. Mas não se trata apenas de moinhos de vento ou de moer grãos com a força do vento. Quero pensar em coisas que poderíamos usar com cristais de energia, como mover navios sem precisar do vento. Criar até mesmo mudanças no dia a dia das pessoas apenas usando cristais de energia mágica. Talvez aquecendo a comida com eles ou até mesmo resfriando o ar como fazemos com o gelo. Imagine as possibilidades de máquinas mágicas que poderíamos criar. John continuou escrevendo até dizer sua última palavra. A grande árvore coração transmite sua energia mágica para nossas geladeiras. Se eu conseguir transferir essa mesma energia para cristais que funcionariam como combustível, posso usar o mesmo conceito que a árvore sagrada usa. As possibilidades disso são incríveis. John riu, depois seu largo sorriso se transformou em um sorriso mais satisfeito e fechou o caderno. Bem, enfim, isso é assunto para outra hora. Ele riu. Não se lembrava de ter se sentido tão satisfeito naquele dia, depois de lidar com dragões, com seus melhores espiões e até mesmo com seus filhos causando problemas e dores de cabeça. Mesmo depois de discutir o futuro de Arctic com as rainhas, talvez ele tivesse acabado de dar o primeiro passo rumo a uma revolução que mudaria toda a história. John sempre se frustrava e se mostrava incrédulo com o fato de que em 8.000 anos, Westeros parecia estagnada com pouco progresso. Não apenas Westeros, mas o mundo inteiro estava parado. Se eles pudessem usar aqueles cristais para formar energia comum, John já tinha visto escritos de Yeats sobre o uso da energia solar, ou mesmo sobre a criação dos moinhos de água em Westeros, todos usados para mover mecanismos e gerar a força necessária para alguma função. Se John pudesse usar os cristais como núcleos de energia, ele poderia mudar o mundo inteiro, muito mais do que já havia feito ou sequer imaginado. Criar máquinas que se movessem com energia mágica, e o combustível os mesmos cristais. De qualquer forma, ele deixou o caderno de lado. Não era mais importante naquele momento. Ele precisava lidar com Val, que ainda o observava com olhar desconfiado, devido ao seu comportamento incomum. Bem, de qualquer forma, vamos começar, disse ele, aproximando-se dela. Sente-se na cadeira. Ele puxou uma cadeira para ela, pedindo que esticasse o braço. E foi o que ela fez.
Jon sentou-se ao lado dela, pegou uma agulha e fez um pequeno furo em um de seus dedos. Val nem sequer pestanejou, ela era mais forte do que isso. Jon colocou um frasco de vidro aberto embaixo e deixou o sangue pingar. Depois de um instante puxou uma mesa para o lado, que se deslocou através de um mecanismo criado pelos anões. Sobre ela posicionou alguns espelhos e o que chamou de telescópio, uma invenção semelhante a uma pequena lupa, aprimorada a partir de ideias de experimentos antigos e até mesmo de alguns cientistas IT. Enquanto o sangue pingava, Jon começou a examinar as amostras, tocando-as com outra agulha fina e mexendo o líquido enquanto observava. Val apenas o observava manusear seu sangue. Jon pegou alguns frascos e começou a misturá-los com o sangue, gota a gota, observando tudo pelo telescópio. Ele queria ver como o sangue reagia a certas misturas químicas. Todas as poções de força e crescimento precisavam ser feitas sob medida para cada pessoa que tomava uma nova dose, pois ele precisava observar como o corpo reagia. Seu corpo é forte, Val, está se defendendo rapidamente de todas as poções e efeitos que estou aplicando, disse Jon enquanto continuava a misturar mais poções. Val observava Jon trabalhando, usando pequenas pinças para retirar porções de várias poções, levantando-se para pegar mais frascos em sua prateleira e retornando para continuar os testes. Val não entendia muito bem o que ele estava fazendo, mas certamente aquelas poções eram importantes, já que a deixavam mais forte. Ela havia notado seu crescimento desde que começara a tomá-las. Não sabia como, mas Jon a estava tornando mais forte, e ela queria mais disso. Queria ser forte, assim como as outras rainhas. Metade delas não lutou, incluindo Val entre as 6. Mas as que lutaram. Val nunca tinha visto mulheres assim. Ela já estava impressionada com as guardas do relâmpago, mas quando aceitou o convite de Grit e a viu lutar em um pequeno treino, ficou surpresa. A ruiva tinha acabado de dar à luz e ainda lutava como um monstro. Todas as tentativas de enfrentá-la falharam. Ela era mais rápida e mais forte do que Val jamais fora. Nem mesmo um homem se movia daquela maneira. Mais tarde, ela viu Serena. Mesmo grávida, Serena pegou um martelo que parecia mais pesado do que a própria Val. Quando golpeou com força, disse que queria testar a arma que Jon lhe dera. Val viu uma pedra no jardim do castelo e foi até lá com Serena. Então, quando golpeou, a loira ficou surpresa ao ver a pedra inteira rachar. Ela nunca perguntou, mas ouviu rumores de que Serena era uma gigante que de alguma forma havia se tornado humana. Talvez isso explicasse sua força monstruosa. Val não estava nesse nível, mas isso não significava que ela não quisesse estar. Ela queria ser mais forte, e Jon estava lá, proporcionando isso a ela. De qualquer forma, Jon continuou trabalhando até começar a fazer combinações. Depois de se sentir satisfeito, ele colocou uma pequena quantidade de líquido com várias poções misturadas em um frasco. Agitou-o e o segurou contra a luz para verificar o que ele chamava de pureza da poção. Acho que este é o formulário certo para você neste momento. Você o usará pelos próximos 3 anos, até lidarmos com a última poção, disse Jon, enquanto Val apenas ouvia em silêncio. Ele simplesmente ajustou mais algumas coisas no laboratório. Acho ótimo. Vou preparar tudo nos próximos dias. Me dê de 2 a 5 dias e você já estará tomando a nova versão, disse Jon, enquanto anotava algumas coisas no caderno para não se esquecer. Logo em seguida, voltou seu olhar para Val. Vamos lá. No fim, eles saíram do laboratório. Embora fossem dormir juntos, ela finalmente teria Jon só para si. Ela não conseguia evitar uma certa excitação com a ideia inconsciente de engravidar, mas também queria resistir. Ela poderia ter os dois, murmurou para si mesma, enquanto olhava para as costas de Jon. Capítulo 325. Iniciando o plano de infiltração. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Jon descia para os andares térreos do castelo, seguido por 2 de seus homens, depois de ter jantado com sua família, precisando agora resolver algumas coisas. Ele continuou descendo as escadas pelo grande hall de entrada do castelo quando viu alguém entrando naquele momento. Era o general do Ártico. Duquem acabará de entrar no castelo. Depois de dizer que precisava de uma reunião com o rei, os guardas reais permitiram sua entrada. Ele encontrou Jon na entrada, enquanto o rei não pareceu surpreso em vê-lo. O que era de se esperar? Duquem, você está aqui? Diga que não há nada preocupante que eu deva saber, disse Jon. Não, meu rei. Vim apenas para falar com o senhor. Tenho alguns documentos que gostaria que assinasse, referentes a algumas das estratégias que discutimos na semana passada, respondeu Duquem. Entendo. Vamos dar uma olhada então, disse Jon, aproximando-se do homem, enquanto Duquem inclinava a cabeça em reverência ao rei. Aqui está, meu rei, disse ele, pegando os pergaminhos e entregando-os a Jon. Ele abriu os envelopes e leu em silêncio. Entendo. Aceito isso, mas não vamos voltar para minha mansão. Tenho um treino com a minha noiva, então não subiremos aos andares superiores. Vamos para o jardim, disse Jon por fim, enquanto caminhava e Duquem lhe dava passagem, seguindo-o junto com os guardas reais. Eles foram para um dos cantos do castelo, enquanto se dirigiam na direção de Eragon com os outros dragões. Havia vários gazebos no jardim para que as pessoas do castelo pudessem sentar, tomar chá e conversar. E a área para onde eles estavam indo era usada exclusivamente pela família real, estendendo-se por vários jardins que o próprio Jon havia construído. A flor que ali era mais abundante era a rosa de inverno, como um oceano azul por todo lugar. Jon foi até lá, sentou-se em um dos bancos e fez um gesto para Eragon, indicando que falaria com ele mais tarde.
já que o dragão havia notado Jon assim que ele saiu do castelo, mantendo os olhos nele como sempre fazia. Ele queria que Jon o cumprimentasse, mas faria isso depois de sua conversa com Duquem. Duquem, embora desconfortável com o dragão os personificando, algo com que nunca se acostumou, acomodou-se enquanto Jon abria os documentos e começava a ler, revisando tudo que haviam discutido na semana passada para garantir que não tivessem esquecido nada. Ótimo! Quero verificar os dispositivos que espalhamos para o norte. Isso não será apenas para o início da guerra, mas também para decidirmos se conseguiremos destruir a maior parte do exército dos mortos. Com isso, teremos uma grande vantagem na guerra, disse Jon. Já verificamos há 3 dias, meu rei. Devemos verificar novamente? Perguntou Duquem. Quero que você verifique todos os dias. Quero ter certeza de que tudo está pronto. Os anões estão trabalhando nisso há 1 ano e meio e agora, mais do que nunca, é hora de usarmos isso de uma vez por todas, respondeu Jon, olhando para um mapa repleto de túneis sob a região norte. Todos esses caminhos haviam sido construídos no subsolo. Era um projeto que Jon iniciará desde que retornará ao Ártico, com a intenção de lutar contra os caminhantes brancos. Nós temos isso. Temos armas para lutar contra eles, um exército com mais de 100 mil guerreiros árticos, e também os dragões, especialmente aquele gigante que você adquiriu recentemente. Disse Duquem com certa confiança. É verdade, venceremos esta guerra, mas não podemos confiar demais. Temos que estar preparados para todos os cenários, até mesmo para uma possível retirada. Devemos proteger o reino, inclusive como já planejamos, caso as muralhas sejam rompidas, disse Jon com um tom sério. Não quero ser um rei arrogante, afinal se o norte cair, nenhum outro reino do sul conseguirá sobreviver. Ainda assim, sua fé na vitória era inabalável. É isso que temos discutido há mais de 1 ano, meu rei. De qualquer forma, estou pronto. O senhor me tirou da guarda de uma das cidades do norte no território de Glover para enfrentar os mortos. Mesmo assim, não posso reclamar muito, disse Duquem por fim, enquanto observava Jon assinar os papéis, em seguida erguer o olhar novamente. Eu te trouxe para o norte para ser governada por uma mulher do povo livre, zombou Jon. Duquem riu embora estivesse bastante orgulhoso. Ele estava passando por dificuldades com aquela mulher, mesmo ela sendo a mãe de suas filhas e casada com ele. Não posso reclamar muito, disse ele por fim, enquanto Jon voltava a assinar algumas ordens estratégicas. Tudo tinha que ser registrado no Ártico, até mesmo manobras de tropas e possíveis formações, pois serviria tanto às futuras gerações que um dia leriam o que aconteceu naquela época, quanto como prova de que aquelas eram ordens do rei, juntamente com o ministro da guerra, o general-chefe do Ártico. Para o primeiro homem que se ajoelhou diante de mim e disse que seria meu guarda real, você mudou muito. Afinal, guardas reais geralmente não têm esposas, disse Jon. Você está falando de Westeros, não é? Você me dispensou naquela época, dizendo que eu seria melhor como general do reino, e desde então me colocou para treinar o povo livre. E não se esqueça que metade da sua guarda real tem filhos, respondeu Duquem, enquanto olhava para os guardas reais ao redor, ouvindo a conversa em silêncio. Eles sempre permaneciam em silêncio, ofereciam um conselho aqui e ali, mas em geral, Jon não precisava de conselhos. Talvez uma troca ocasional de palavras, mas na maioria das vezes era Jon quem tinha as respostas para tudo. Além disso, ele era o mais rápido e o mais forte com uma espada, mais do que qualquer outra lâmina no mundo. Jon assinou os papéis e Duquem os enrolou guardando-os. O rei ficou de pé naquele instante, olhando por cima do ombro de Duquem e vendo Val se aproximar com a guarda real que ela havia treinado no dia anterior. Bem, Duquem, suponho que você não precise mais de mim, certo? Perguntou Jon casualmente, enquanto esperava Val se aproximar. Não, meu rei, é tudo. Vou apenas registrar isso no Senado e pretendo retornar ao treinamento do exército. Ouvi dizer que o senhor designou Lord Jin Sakai para uma tarefa específica. Sim, conversei com ele sobre isso. Ele levará sua equipe de treinamento e seguirá para o sul em uma missão em meu nome, disse Jon. Entendo, disse Duquem sem fazer mais perguntas. Não havia mais nada a dizer. Era uma ordem do rei. Então eu vou indo, meu rei. Tenha um bom dia, disse ele. Antes disso, como estão suas filhas? Não as vejo há algumas luas, perguntou Jon antes que Duquem pudesse sair, pois ele era padrinho daquelas meninas. Eles estão bem, obrigado por perguntar. Eles também perguntam pelo senhor com frequência, mas com a guerra à nossa porta, entendem por que não podem ver o rei, por estarem tão ocupados. Bem, Aemon falou comigo ontem, talvez eu devesse começar a me dirigir ao reino com mais frequência, comentou Jon. Duquem ouviu isso e assentiu. Concordo com ele, meu rei, disse Duquem imediatamente. Acho que todos precisam ouvir o que o rei está fazendo para deter os mortos e o que ele pensa sobre o que está acontecendo no Ártico. O povo está inquieto, até mesmo o exército. Ouvir o senhor seria bom para todos. Eles precisam da confiança de seu líder, disse ele. Aemon quis dizer a mesma coisa, mas em outras palavras. Muito bem. Obrigado pela sua opinião, Duquem, disse Jon. O general acenou com a cabeça, começando a se afastar. Antes de partir, cumprimentou Val e os guardas reais, e então retirou-se sem olhar para trás. Então você vai me treinar hoje? Perguntou Val, aproximando-se de Jon com um olhar curioso. Eu disse que faria isso, não disse? Vou treinar com vocês esta manhã. Só me deem alguns minutos, preciso cumprimentar meu dragão primeiro, disse Jon, virando-se. Enquanto Val começava seu aquecimento, Jon foi até Eragon que o esperava. Olhando para o lado, ele também viu os outros dragões.
Além de sua visão anterior, estava Daenerys com o seu, passando a mão pelas escamas e realizando o mesmo ritual que Jon fazia todas as manhãs, como era de costume. Ela nem sequer o notou. Jon viu o pequeno Aegon nos braços de Missandei a uma curta distância dela. Então Jon voltou sua atenção para Eragon, que baixou a cabeça, e Jon tocou seu focinho. Podemos dar um passeio hoje, mas não por muito tempo. Vou voar com Vesofrur novamente, disse Jon, para desagrado de Eragon. Mesmo assim, o dragão respondeu com um resfôlego um pouco mais feliz. Pelo menos seu pai voaria com ele novamente depois de tanto tempo. Jon retornou a Val e juntos começaram o treinamento com um leve aquecimento. O rei não precisava usar roupas especiais. Ele vestia uma túnica nobre mais folgada, feita no Ártico, que não restringia seus movimentos. Vamos ver como você está, Val. Preciso me lembrar de te ensinar alguns estilos de luta interessantes, disse Jon. Ela me manteve ocupado a noite toda ontem. Vamos ver quanto tempo dura essa empolgação, pensou Jon. Olhando para a loira, Val assentiu com a cabeça, entrando no meio do campo e esperando por ele. Não era apenas grama no jardim do castelo. Como campo de treinamento entre Jon e a guarda real, havia também um trecho de solo firme, usado para o treinamento da guarda real ou até mesmo da família real. Jon pegou sua espada de madeira e a manteve abaixada, enquanto Val o encarava, já buscando uma maneira de quebrar sua postura. Ele parecia arrogante, nem sequer erguendo a espada para se defender de um golpe rápido. Mas Val já sabia, depois de tanto treinamento com ele, que essas coisas não significavam nada para Jon. Ele era rápido demais e podia se defender de qualquer ataque, mesmo em desvantagem. No início, Val costumava rosnar quando ele agia assim, mas com o tempo aprendeu que não tinha o direito de chamá-lo de arrogante. Você está aí, Jaehaerys? Em outro canto do local, escondido entre os gazebos do jardim, uma criança deu um pulo ao ouvir a voz atrás dela. Jaehaerys estava à distância, observando seu pai começar o treinamento com Val, quando foi avistado por Serena. Ao olhá-la, viu-a se aproximando com 2 guardas reais, a mão repousando sobre sua barriga bem redonda. Um novo irmãozinho para ele ali. Monan Serena, disse o menino, abrindo um sorriso tímido, mas feliz. Afinal, Serena sempre fora muito gentil. Onde estão seus guardas reais e a criada que cuida de você, Jaehaerys? Perguntou Serena, aproximando-se do menino com um olhar preocupado. Eu fugi deles, respondeu ele, dando um pequeno sorriso envergonhado. Sua mãe vai te dar uma bronca, disse Serena. Não se preocupe, Monan, falarei com ela mais tarde. Eu queria ver o pai, respondeu o menino. E você não precisa fugir por isso. Bastava pedir, disse Serena, parando ao lado dele e olhando para frente, onde Jon estava batendo sua espada de madeira contra a de Val naquele momento. Além disso, você parecia inquieto esta manhã. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Serena, enquanto o garoto parecia bastante irritado. Mamãe disse que eu preciso aprender sobre Westeros agora. Ela quer que eu saiba tudo sobre os 7 reinos do sul. Por que ela quer isso? Eu perguntei, e ela disse que me ajudaria no futuro. Eu não entendo como. Eu preferiria aprender sobre o Ártico. Não quero aprender sobre o sul, disse Jaehaerys, enquanto observava seu pai lutar. Sua mãe tem algumas intenções, disse Serena com um sorriso ligeiramente triste. Ela sabia que Rhaenys pretendia ajudar o menino depois que Jon falou sobre a unificação dos 7 reinos no futuro. Se essa fosse a decisão de Jon, Serena o apoiaria. Na verdade, Serena nunca teve a intenção de ter filhos apenas para colocá-los no trono e obter poder. Quando ela e Jon estavam juntos, as coisas eram mais fáceis e simples. Ela simplesmente o amava e queria estar ao seu lado. Ela se casou com ele depois de assumir uma forma humana, e agora seu filho, a coisa mais preciosa que seu marido lhe dera, seria o herdeiro de Jon e de Arctic. Mas Jon sabia que não seria tão simples. Contanto que o garoto estivesse preparado para assumir o reino, ele o herdaria. Caso contrário, Jon teria que escolher outro herdeiro. E Serena entendia. Jon era muito cauteloso e depois de saber das guerras no sul, sabia que sempre que alguém reivindicava um trono, surgiam 1000 complicações, pessoas tentando usurpá-lo, irmãos matando irmãos. Jon queria deixar um rei que o substituísse, alguém que tivesse todas as qualidades para manter o reino seguro e próspero, um sucessor que pudesse guiar o Ártico no caminho da prosperidade. Se essa pessoa fosse seu precioso Loki, Serena faria de tudo para ajudá-lo a corresponder às expectativas de seu pai. Sua mão repousou automaticamente na cabeça de Jaehaerys. O menino olhou para ela e esboçou um pequeno sorriso tímido. Serena amava aquela criança, assim como amava todas as outras. Eram filhos e filhas de outras mulheres, mas ainda assim faziam parte do seu amor. Mesmo tendo que dividir Jon com outros, ela jamais deixaria de amar qualquer um de seus filhos. Desde o momento em que o conheceu, pronunciado em sua personalidade e magia, Serena amou aquele menino com metade de sua idade, afinal. Ela teve 16 aniversários quando Jon tinha 8 anos, quando se conheceram junto com os outros gigantes naquela floresta abaixo da muralha. Ela amava Jon, e também amara os filhos que ele tivesse com as outras esposas. Sempre fora assim. Em todo caso, eles voltaram sua atenção para a luta. Val parecia um pouco desajeitada, com Jon desviando facilmente de seus golpes enquanto fazia comentários aqui e ali sobre sua postura. Nesse momento, os guardas reais de Jaehaerys chegaram com a criada, aliviados por vê-lo a salvo. A última coisa que queriam era encontrá-lo dentro de lareiras, como a princesa Lyanna costumava fazer para escapar da própria mãe. Papai é tão forte,
Dizem que ele é o melhor espadachim do mundo. Loki sempre diz isso, disse Jailaeris com os olhos brilhando enquanto observava Jon lidar com Val com facilidade. Ela não representava um desafio que o fizesse se esforçar. Rumores como esses, sobre seu pai ser o maior guerreiro vivo do mundo, não vinham apenas de seu irmão. Jailaeris se virou para Serena. Você acredita nisso? Perguntou ele, curioso, enquanto observava mais uma vez seu pai lutando. Eu não estava na última jornada para It, mas ouvi dizer que Jon enfrentou muitos guerreiros poderosos. E seu apelido naquelas terras estrangeiras era o General Invencível. Você pode até perguntar à própria Iori. No entanto, não há dúvida de que ele se destacou entre todos eles. Eu estava no deserto Dothraki quando enfrentamos hordas de Dothraki investindo contra nós, embora fossemos em menor número. Seu pai sempre foi sábio, comandando suas forças com posicionamento e formações. Ele derrotou todos os inimigos, mas também lutou individualmente contra vários caos famosos, os maiores vivos, e todos caíram sob sua espada. Essa história já era comum dentro do castelo e até mesmo por todo o reino, mas nunca deixou de impressionar Jailaeris. Papai é incrível, murmurou ele, voltando sua atenção para Val. Ela parecia exausta depois de lidar com Jon, enquanto o pai de Jailaeris mantinha a espada baixa mais uma vez. Ela lançou um ataque, que ele desviou com facilidade. Ela tentou vários outros, e Jon continuou a parar e comentar seus movimentos. Jailaeris se lembrou de quando Val se irritava ao ser corrigida pelo pai, quase se ofendendo. Agora, porém, ela não fazia mais isso. Seus olhos voltaram-se para Jon, que lutava com um semblante calmo, fazendo comentários aqui e ali. O garoto o observava com admiração. Ele queria ser como Jon. Queria ser tão incrível quanto seu pai. Serena sorriu ao lado dele, como se lesse seus pensamentos. Toda criança quer ser como o pai. Mas quando esse pai é Jon Artic, rei do Ártico, o homem que viajou pelo mundo inteiro e venceu inúmeras batalhas, acumulando vitórias por todo o mundo conhecido. Do norte além da muralha, a Dorne, através de Essos pelo deserto Dothraki, ao longo da costa, Volantis, Valíria, a Baía dos Escravos e até mesmo It e o Mar de Jade. Seu nome ardia em todos os lugares. Tudo isso era resultado das conquistas que ele havia feito em cada um desses territórios. Loki sempre dizia que queria se aventurar como seu pai. Isso era perfeitamente normal, dadas as circunstâncias. Mas eram feitos que poucos de seus filhos seriam capazes de repetir. Restava apenas esperar que eles não se decepcionassem por não alcançarem as mesmas alturas que Jon havia alcançado. Sem mencionar que isso era apenas o começo. O nome de Jon Artic ainda ecoaria pelo mundo inteiro nos anos seguintes com novos feitos. Disso, Serena tinha certeza. Jon terminou o treinamento com Val, trocou algumas palavras com ela e a acompanhou até Jailaeris e Serena, conversando com os dois, enquanto Lyanna e Brandon também se aproximavam. O rei trocou mais algumas palavras com seus filhos e esposas antes de deixar o castelo, avisando-os de que não poderia almoçar com eles e que só retornaria à noite. Jon foi direto ao encontro de Jyn Sakai, que deveria estar com o exército. Montou em Eragon e sobrevoou a cidade, evitando as ruas movimentadas antes de chegar ao local desejado. Ele não precisava ligar para Jyn nem pedir para ninguém ir ver Jon, já que ele mesmo havia dito que o buscaria para conversar mais um pouco no dia seguinte. Meu rei, disse Jyn Sakai, baixando a cabeça. Jon assentiu com a cabeça. Olá, Jyn. Como vai você? Estou bem, meu rei. Estudei um pouco a missão que o senhor queria me confiar e tenho trabalhado para executá-la desde que saímos do Senado ontem. Ótimo. Vou te ajudar com mais algumas coisas. Só preciso que você prepare seus homens e leve tudo o que puder para uma missão de infiltração. Vocês partem em 2 dias. É como invadir o Castelo Caneda como fizeram em It, só que eles não estarão esperando e não haverá exército do outro lado. Vocês simplesmente levarão uma garota para o norte, disse Jon. Os navios árticos eram mais rápidos do que qualquer outro no mundo. Entendo. Estarei pronto. Não se preocupe, Jyn. Quero te dar mais informações amanhã, disse Jon, entregando alguns papéis. Aqui estão algumas informações que temos sobre Casterly Rock. Espero que isso ajude por enquanto. Claro, meu rei. Analisarei cuidadosamente os documentos e prepararei a equipe que o senhor solicitou, disse ele, enquanto Jon assentia. A propósito, você pode me arranjar um cavalo? E você ainda tem aquela capa? Perguntou Jon, olhando para um dos cavalos, já que iria entrar na cidade. Claro, meu rei, respondeu Jyn Sakai. Jon caminhou novamente pelas ruas da cidade e dirigiu-se a uma pequena casa num canto especial do reino. Não era extravagante, mas estava bem conservada. Ali havia um lago formado pelo rio. As casas eram construídas como chalés ao redor do lago. Ao chegar a uma delas, o morador abriu a porta, já ciente da chegada de Jon. Meu rei, ela disse cuidadosamente enquanto Jon olhava para o homem. Olá, Brinden. Eu poderia ter enviado uma carta, mas queria te ver pessoalmente, disse Jon. Você é ousado por vir aqui sem guardas reais, disse ele. Você fala como se o Ártico não fosse seguro, zombou Jon. É verdade. Mas um rei precisa de guardas à sua sombra, sempre disse ele. Bem, preciso te pedir um favor. Jon começou enquanto o rosto de Brinden o incentivava a continuar. Quero ver Rochedo Casterly através da visão verde. Preciso estudar a fortaleza. Você me acompanharia até a floresta sagrada para que possamos ter essa visão? Jon perguntou, sorrindo para Brinden. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo.
Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.